Continuando o trabalho com os descritores. D40. Relacionar as raízes de um polinômio com sua decomposição em fatores do primeiro grau. Então vamos primeiro observar aqui e lembrar o que é um polinômio. Certo? A gente já estudou função do primeiro grau, função do segundo grau. Um polinômio seria uma função, só que com graus maiores, certo? Com n graus. Então, ó, eu tenho meu polinômio, genericamente ele é escrito dessa forma, aonde a maior potência de x me diz qual é o grau do polinômio. E esse grau me diz o número de raízes que ele vai ter. Então, se eu tenho um polinômio de grau n, ele vai ter n raízes, que são valores que fazem ele ficar igual a zero. Exemplo aqui, ó. Se eu tenho esse polinômio, ó, 3x elevado a 10 mais 5. Essa potência 10 me diz que ele é de grau 10. Ele ser de grau 10 me diz que tem 10 raízes. Existem 10 números que, se eu colocar aqui no lugar do x, faz isso aqui ser igual a zero. Esse polinômio aqui de grau 3, certo? Porque eu tenho várias potências de x, mas a maior é o x elevado a 3. Então ele me diz qual é o grau desse polinômio. E o grau me diz quantas raízes ele terá. 3 raízes, certo? Então o polinômio é isso. Se eu conheço as raízes desse polinômio, eu posso escrever ele na forma de uma multiplicação. Vejamos, por exemplo, eu tenho esse polinômio aqui, ó. 5x3 menos 35x menos 30. As suas raízes, ele tem grau 3, então ele vai ter 3 raízes. As suas raízes são essas daqui, ó. Menos 1, menos 2 e 3. Então eu posso escrever ele na forma de uma multiplicação. Como? Eu vou botar o p de x, esse número que está na frente do x3, que é o termo de maior expoente, eu vou repetir esse 5 e abrir um parênteses. E vou multiplicar o x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2 vezes x menos a raiz 3. Então, ó, eu posso fazer isso para polinômios de qualquer tamanho. Se eu tivesse o polinômio de grau 10, eu ia ter 10 termos desses se multiplicando. Esses são os fatores de primeiro grau que ele fala lá em cima. Então, praticamente é só eu pegar a raiz e jogar aqui depois do x com o sinal trocado. Aqui a raiz é menos 1, vem para cá mais 1. Aqui é menos 2, vem para cá mais 2. Aqui é 3, vem para cá menos 3. Então essa é a fatoração desse polinômio. Essa multiplicação aqui é a mesma coisa que essa soma aqui de cima, ó. Então, o que é que eu vou fazer na questão 16? Ele quer que você observe o polinômio, ele está nesse formato aqui, e quer que você ache as raízes. Ora, como ele está na decomposição, nessa multiplicação de fatores do primeiro grau, as raízes é só você pegar o número depois do x e trocar o sinal. Então, ó, esse x menos 2, então quer dizer que 2 positivo é uma raiz. Esse x mais 3, 3 negativo é uma raiz. X mais 5, o 5 negativo é uma raiz. É só pegar esse número aqui e trocar o sinal. É uma raiz do polinômio. Pronto. Simples assim. Item E. É mais complicado de explicar do que resolver. Questão 17. Agora ele pede o contrário. Ele te dá a forma, a equação do segundo grau e pede a fatoração. Então, para que eu possa chegar nesses valores, eu preciso achar as raízes dessa função. Achar a raiz é igualar esse termo a zero e calcular suas raízes, geralmente pela fórmula de Bhaskara, é o mais simples. Então vamos calcular as raízes. É resolver essa equação do segundo grau. Pronto, tenho que resolver essa equação. Primeira coisa, determino quais são os coeficientes. Lembrando o formato da equação do segundo grau, ó, ax2 mais bx mais c igual a zero. Tenho que achar exatamente esse a, b e c. O a é o termo que está na frente do x ao quadrado. Toda letra, quando aparece, tem um número multiplicando ela. Se não aparece o número, é porque é o 1 e ele pode ficar omitido. Então, a igual a 1. A mesma coisa para o b aqui, ó. É o termo que fica na frente do x. Se não aparece, é porque é 1. No caso, se tivesse um menos aqui, seria menos 1. O C é o termo independente, que não tem x, que eu coloquei zero aqui, mas é o menos 6. Lembrando que
todo sinal pertence ao número que vem depois dele. Para onde esse número for, o sinal vai enquengado junto. Achei os coeficientes, agora eu vou trabalhar só com eles. Calculo o delta. Delta é menos b ao quadrado menos 4ac. Substituo, ó. Vai ficar 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes menos 6, menos vezes menos mais, 24. Somando, o delta é 25. Mas na fórmula de Bhaskara eu vou tirar a raiz desse delta. Então, para melhorar, eu vou fazer essa raiz aqui logo, ó. Raiz de delta é raiz de 25, que é 5. Agora, vamos para a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. O b é 1, com esse menos aqui da fórmula fica menos 1, mais ou menos raiz de delta, calculamos que é 5, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então vai ficar menos 1 mais ou menos 5 dividido por 2. Separa o mais ou menos para achar x1 e x2. x1 menos 1 mais 5 dá 4 dividido por 2. 2 é uma raiz. x2 menos 1 menos 5 menos 6 dividido por 2 menos 3. Então as raízes são menos 2 e menos 3. Agora, para transformar em um negócio desse tipo, eu vou pegar essas raízes e jogar com sinal trocado para dentro do parênteses. Ó, então nós teremos, ó, em uma função qualquer, certo? ax2 mais bx mais c igual a 0, de raiz R1 e R2, eu posso escrever ela assim, ó. O a, que é o coeficiente do x ao quadrado, vem na frente, vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Essa é a minha equação, certo? O R1 e R2 calculamos, nós temos as raízes. Então, ó, o a é o número que está na frente do x ao quadrado. No caso aqui é 1. O R1 é a primeira raiz. Eu chamei ela aqui, ó. Eu disse que ela é 2. Então é só eu pegar isso aqui e jogar para cá com o sinal trocado. Então fica menos 2. O R2, que eu tinha esquecido o sinal aqui, ele era menos 3 que nós calculamos. Então ele vem para cá e vai somar mais 3. Então essa é a fatoração dessa função. Esse 1 aqui, multiplicando, não vai alterar nada, então ele pode se omitir e desaparecer. Com isso, a minha resposta vai ser o item A. Na questão 18, aí já aparece um polinômio de grau 3, certo? Parece difícil, mas nem tanto. Vai misturar um pouco do que a gente viu anteriormente, certo? Sobre fator comum. E essa parte de polinômios. Então, se você observar, ó, todos os termos têm x. Não existe termo sem o x. Então, eu posso botar o x em evidência aqui, ó. Então, ó, colocando o x em evidência, de cada termo desse aqui eu vou tirar um x. Então, é x a 3, fica x ao quadrado. X elevado a 2 fica x. Aqui só tem o x que eu tirei para jogar aqui fora, sobra só o 2. Então, eu vou ter x vezes essa equação do segundo grau, certo? É essa mesma equação aqui do terceiro grau. Ora, esse x eu posso ver ele como sendo x menos 0 vezes isso. Então, isso aqui já é um fator do primeiro grau. Então, 0 já é uma raiz desse polinômio. Com isso, já podemos eliminar o item E aqui como um possível resultado, certo? Já que ele não tem 0 como sendo uma das raízes. E agora, para achar as outras duas raízes, eu vou trabalhar nessa equaçãozinha do segundo grau. Vou fazer que nem na questão passada. Vou resolver ela para achar o valor das raízes dela, das duas raízes, para poder transformar isso aqui numa fatoração. Pronto, ó. Peguei essa equaçãozinha aqui, joguei para cá. Achei os coeficientes, calculei o delta, joguei na fórmula de Bhaskara e cheguei que as raízes dessa equação é menos 1 e menos 2, certo? Feito aí. Agora eu vou colocar na forma fatorada a minha equação. Pronto, ó. A minha equaçãozinha, ó, de grau 3, ela vai ter o azinho aqui, ó, na frente, que é o coeficiente do x à terceira, no caso é 1, ele vai desaparecer, digamos assim, e três termos se multiplicando, ó.
raiz 1, raiz 2, raiz 3. Já achei que a raiz 1 é 0. As outras raízes é menos 1 e menos 2. Então esse menos 1 vem para cá, ó, e vai ficar aqui mais 1. O menos 2 vem para cá e vai ficar aqui, ó, mais 2. Então essa é a fatoração desse polinômio, certo? Mas eu não precisava nem ter feito isso aqui não. Eu fiz só para deixar a matériazinha completa. Que ele quer somente as raízes. Eu já tinha encontrado o 0, encontrei o menos 1 e o menos 2 e tem B.